Existe uma força invisível que rege os encontros e desencontros da vida. Às vezes, por mais que o tempo passe e os caminhos se afastem, algo insiste em nos fazer olhar para trás. Uma sensação sutil, uma sincronicidade inexplicável, um sonho recorrente. Tudo parece conspirar para nos lembrar de alguém. E se isso não for apenas saudade? E se for a linguagem do inconsciente, tentando nos mostrar que há algo não resolvido? Algo que precisa ser revivido, integrado, transformado? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da alma humana, à luz da psicologia analítica, para compreender os sinais que o universo, ou o inconsciente coletivo, envia quando duas almas estão destinadas a se reencontrar. Prepare-se para enxergar além do óbvio e descobrir o verdadeiro significado por trás desses encontros que desafiam a lógica. Se você sente que há uma conexão que transcende o tempo, comente. Confio nos sinais do universo. Segundo Carl Jung, os relacionamentos humanos vão muito além do que é visível. Quando duas pessoas sentem uma conexão profunda, é possível que estejam experienciando uma manifestação da psique que transcende a razão. Jung chamava isso de sincronicidade. Eventos que, embora não tenham relação causal, se interligam por um sentido compartilhado. Quando sentimos que o universo está enviando sinais, na verdade, estamos percebendo padrões simbólicos que emergem do inconsciente coletivo, um reservatório de imagens e arquétipos que nos conectam a experiências universais. Essas experiências simbólicas costumam ocorrer quando estamos diante de algo que ativa nossa sombra, o lado oculto da psique, ou quando encontramos alguém que encarna aspectos reprimidos ou esquecidos de nós mesmos. Essa pessoa pode representar nosso ânima ou ânimos, os arquétipos do feminino e do masculino interior, provocando um processo de atração, repulsa ou fascínio. Não se trata apenas da outra pessoa, mas do que ela desperta em nós. Quando uma alma ressurge repetidamente em nossos sonhos, pensamentos ou coincidências, isso pode indicar que o processo de individuação, o caminho rumo à totalidade psíquica, está tentando acontecer através dessa relação. Talvez ainda haja algo a ser integrado, curado, compreendido. E sim, pode ser que a vida nos afaste temporariamente para que amadureçamos antes de um reencontro mais consciente. Jung nos ensina que nada é por acaso dentro da psique. Cada sinal, cada símbolo, cada reencontro carrega um convite para olharmos para dentro. Se duas almas estão destinadas a se reencontrar, é porque dentro de cada uma ainda existe uma parte da outra, esperando ser integrada, compreendida e talvez finalmente amada. Há momentos na vida em que os acontecimentos parecem tecer uma espécie de coreografia invisível, uma música que toca e lembra alguém, um nome que surge repetidas vezes, um sonho que insiste em retornar. Encontros aparentemente casuais que reativam sensações profundas. Para Carl Jung, esse tipo de experiência não é coincidência, é sincronicidade. Trata-se de eventos simultâneos, sem conexão causal evidente, mas que carregam um significado profundo e subjetivo para quem os vivencia. É como se o universo, ou o inconsciente coletivo, estivesse tentando nos despertar para algo que precisa ser visto, compreendido ou integrado. No contexto do reencontro de almas, as sincronicidades funcionam como gatilhos simbólicos. Elas surgem nos momentos em que a psique está madura o suficiente para revisitar ou reinterpretar uma conexão anterior. Não são meros acasos, mas sinais que emergem do inconsciente com a força de um chamado. Jung acreditava que esses momentos simbólicos eram expressões do Self, o centro organizador da psique, que utiliza imagens e experiências arquetípicas para nos guiar rumo à totalidade. Quando duas pessoas se reencontram após um longo tempo, ou mesmo quando voltam a pensar intensamente uma na outra, sem razão aparente, é comum que esse retorno venha precedido por uma sequência de sinais aparentemente aleatórios, fotos antigas que reaparecem, mensagens inesperadas, encontros com pessoas ligadas àquele passado. A sincronicidade, nesse caso, age como mensageira do inconsciente, anunciando que algo ainda vive na sombra da memória e precisa ser revisitado à luz da consciência. Não se trata de um convite à nostalgia,
mas de uma convocação ao despertar psíquico. Muitas vezes, essas experiências vêm acompanhadas de uma sensação visceral de reconhecimento, como se a presença do outro ativasse um saber profundo e inquestionável. Jung apontava que certos encontros ativam nossos complexos, núcleos emocionais carregados de energia psíquica e, por isso, geram respostas emocionais intensas. A sincronicidade, então, não apenas anuncia o reencontro, mas também revela que aquela relação toca em algo que transcende o tempo linear e a lógica racional. Toca no eterno que habita dentro de nós. No entanto, é fundamental compreender que a sincronicidade não garante que o reencontro de almas será harmonioso ou fácil. Pelo contrário, ela pode surgir justamente para que vejamos com clareza o que antes nos escapava. Muitas vezes, o universo nos faz cruzar novamente com uma alma do passado, não para reviver o amor como foi, mas para transformá-lo, ressignificá-lo ou até mesmo encerrá-lo com consciência. O sinal não é um prêmio, mas uma oportunidade. E reconhecer o que ele traz exige maturidade emocional e disposição para olhar para dentro. O desafio é não romantizar os sinais, mas interpretá-los com profundidade simbólica. A linguagem do inconsciente é metafórica, simbólica e arquetípica. Ela fala por imagens, sensações, repetições. Quando interpretamos esses sinais apenas com os olhos do ego, corremos o risco de projetar nossos desejos, ignorando o real propósito do reencontro. Jung nos lembra que o processo de individuação, o caminho da alma em direção à totalidade, exige discernimento e autoconhecimento. É preciso perguntar: o que este sinal está querendo me mostrar sobre mim mesmo? As sincronicidades que envolvem reencontros de almas geralmente apontam para algo que ainda não foi completado, uma ferida não curada, uma lição não aprendida, uma parte da psique que ainda precisa ser integrada. O outro nesse cenário é tanto um espelho quanto um mensageiro. Ele nos mostra o que ainda não foi resolvido e, ao mesmo tempo, carrega chaves simbólicas para essa resolução. Por isso, o reencontro não é apenas uma oportunidade de retomar uma relação, mas de avançar no próprio processo de transformação interior. A sincronicidade é, portanto, uma ponte entre o mundo interior e o exterior. Ela transforma o banal em simbólico, o acaso em sentido. E quando se trata de reencontro de almas, ela age como um sussurro do inconsciente dizendo: ainda não terminou. Cabe a nós decidir se atenderemos esse chamado com a consciência desperta ou se continuaremos ignorando os sinais que a vida nos oferece como mapas do nosso próprio ser. Poucas experiências humanas são tão intensas e transformadoras quanto o encontro com alguém que, de maneira inexplicável, nos desperta sentimentos profundos, sejam eles de amor, encantamento, dor ou até raiva. Essa intensidade raramente se refere apenas a outra pessoa. Segundo Carl Jung, muitas dessas reações são, na verdade, projeções, conteúdos psíquicos nossos, que por não estarem integrados à consciência, são lançados sobre o outro. O que sentimos, admiramos ou rejeitamos no outro, muitas vezes, é um reflexo daquilo que ainda não reconhecemos ou aceitamos em nós mesmos. A projeção é um mecanismo natural da psique. Desde a infância, projetamos em figuras externas, pais, professores, parceiros amorosos, aspectos internos que ainda não foram assimilados. Ao nos depararmos com alguém que ativa essas projeções, sentimos que há algo familiar nessa pessoa, mesmo sem conhecê-la profundamente. No contexto de reencontros de almas, essas projeções se tornam ainda mais poderosas, pois geralmente envolvem vínculos profundos que já ativaram conteúdos inconscientes em um momento anterior da vida. A sombra, conceito fundamental na obra de Jung, representa exatamente esses aspectos reprimidos ou negados da personalidade. Tudo aquilo que o ego não consegue aceitar, seja por moral, medo ou ignorância, é empurrado para o inconsciente e acaba se manifestando projetado em outras pessoas. Quando encontramos alguém que toca nossa sombra, sentimos um misto de fascínio e incômodo. É como se aquela pessoa expusesse algo que sempre esteve dentro de nós, mas que recusamos enxergar. Por isso, reencontros intensos com alguém do passado podem reacender emoções que vão muito além do afeto.
podem trazer à tona traumas, inseguranças, desejos ocultos e feridas antigas. Nessas situações, tendemos a idealizar o outro ou, ao contrário, culpá-lo por tudo o que sentimos. No entanto, Jung enfatiza que toda projeção é uma oportunidade de crescimento. Quando retiramos as projeções, conseguimos ver o outro como ele realmente é, com virtudes e falhas, e, ao mesmo tempo, reconhecemos as partes de nós mesmos que estavam sendo negadas. É um processo doloroso, mas profundamente libertador. O reencontro com alguém que já foi significativo pode ser, portanto, um convite do inconsciente para que enfrentemos nossa sombra e passemos a integrar aquilo que antes estava escondido. É comum que, durante esse processo, surja uma sensação de desconforto ou de resistência. Afinal, olhar para a sombra é encarar tudo o que nos desafia: egoísmo, medo, insegurança, carência, raiva, ressentimento. E o outro, ao ativar essas emoções, se torna um espelho do que ainda precisa ser curado. Por isso, reencontros de almas não são apenas românticos ou nostálgicos. Eles são, acima de tudo, simbólicos. O outro aparece no momento em que a alma está pronta para reconhecer e integrar uma parte perdida de si mesma. Esse fenômeno também explica por que muitas relações intensas do passado terminam de forma abrupta ou conflituosa. Não porque o sentimento não era verdadeiro, mas porque o ego ainda não estava preparado para lidar com a profundidade daquilo que a relação ativava. A separação, nesses casos, é uma espécie de proteção psíquica. Mas quando o reencontro acontece, muitas vezes após um período de amadurecimento interior, há a chance de se olhar para a relação com outros olhos, não mais idealizando ou culpando, mas compreendendo a função que o outro desempenhou no nosso próprio processo de individuação. A verdadeira alquimia acontece quando conseguimos reconhecer que tudo aquilo que vimos no outro também mora dentro de nós. Aquilo que admirávamos era, talvez, uma qualidade nossa ainda não assumida. Aquilo que nos feriu pode ter tocado em uma ferida que já existia, mas estava adormecida. E o amor que sentimos pode, em última instância, ser o amor que estamos aprendendo a sentir por nós mesmos. Jung dizia que o encontro com a sombra é o início da verdadeira jornada de autoconhecimento. E não há espelho mais claro para isso do que uma relação profunda e simbólica. Portanto, quando o universo nos envia novamente alguém do passado, não é apenas para reviver um vínculo. É para que possamos olhar para aquilo que projetamos e, talvez pela primeira vez, ver com clareza quem somos de verdade. O outro deixa de ser um palco para nossos desejos inconscientes e se torna um companheiro no processo de nos tornarmos inteiros. Dentro da psicologia analítica de Carl Jung, há uma noção essencial para compreender os vínculos afetivos mais profundos: os arquétipos do ânima e do ânimos. Essas duas figuras internas representam, respectivamente, o princípio feminino na psique do homem, ânima, e o princípio masculino na psique da mulher, ânimos. No entanto, Jung também reconhecia que esses arquétipos existem em diferentes graus em todas as pessoas, independentemente do sexo biológico, pois dizem respeito a dimensões psicológicas universais: receptividade, intuição, razão, ação, introspecção, objetividade. São aspectos complementares que buscamos integrar ao longo da vida. O encontro com outra pessoa pode, muitas vezes, ativar esses arquétipos internos de forma intensa. Sentimos como se o outro personificasse algo que faltava em nós, como se encarnasse um ideal interno que sempre esteve presente, mas ainda não nomeado. Quando esse tipo de ativação ocorre, é comum experimentarmos uma sensação de plenitude ou de reconhecimento profundo, como se aquela pessoa nos completasse. Mas o que de fato acontece, segundo Jung, é que estamos projetando em alguém externo um arquétipo interior. Estamos vendo fora o que, na verdade, mora dentro. No caso da ânima, o homem projeta em uma mulher aspectos da alma que ainda não foram desenvolvidos ou integrados: sensibilidade, intuição, conexão com o inconsciente, amor incondicional. Já no caso do ânimos, a mulher projeta em um homem, ou figura masculina, as qualidades de ação, firmeza, racionalidade, coragem e discernimento.
Isso não significa que esses atributos são exclusivos de um gênero, mas que a psique, na sua busca por totalidade, tende a personificar o oposto interno em figuras externas, especialmente em relações afetivas, o que torna isso ainda mais poderoso no contexto de reencontros de almas. É que esses arquétipos podem ter sido ativados desde a primeira conexão entre duas pessoas. O outro não apenas era alguém por quem sentíamos atração, mas parecia carregar um símbolo vivo do que precisávamos desenvolver em nós mesmos. E por isso, mesmo após a separação, essa figura continua viva dentro da psique. A pessoa se vai, mas a imagem permanece. Os sonhos insistem. A lembrança ressurge. Não é apenas a memória da relação que pulsa, é a força arquetípica do anima ou do animus, buscando integração. Essas projeções são de início inevitáveis. Elas fazem parte do processo natural de desenvolvimento. O problema surge quando acreditamos que o outro realmente é tudo aquilo que projetamos. Passamos a exigir dele qualidades que ele não pode sustentar, porque elas são idealizações internas, não realidades objetivas. O amor se mistura com a ilusão, e a frustração torna-se inevitável. No entanto, quando o arquétipo começa a ser retirado da projeção e integrado à consciência, o vínculo pode se transformar. O outro deixa de ser o salvador ou a alma gêmea ideal e passa a ser um ser humano real, alguém com quem podemos nos relacionar de forma mais madura e verdadeira. Essa integração dos arquétipos é um passo fundamental no processo de individuação. Reconhecer que a ternura que vimos na anima é, na verdade, uma ternura possível dentro de nós. Perceber que a força do ânimos que tanto admiramos é uma força que pode ser cultivada internamente. O reencontro com a pessoa que ativou esses arquétipos pode então ser visto como um momento-chave para essa assimilação. Não estamos apenas revendo alguém, estamos revendo a nós mesmos, aquilo que fomos, o que projetamos, o que negamos e o que estamos prontos para integrar. É por isso que certas pessoas parecem marcar nossa vida de maneira definitiva. Elas se tornam símbolos de algo maior, da jornada da alma em busca da completude. Mesmo quando não estão mais fisicamente presentes, continuam sendo referências internas do nosso processo de desenvolvimento. Quando o universo as coloca novamente em nosso caminho, não é apenas para retomar uma história, é para verificar o quanto crescemos desde então. O reencontro é um espelho da nossa evolução. Compreender que o outro é um espelho do nosso ânima, ou ânimos, permite que sejamos mais responsáveis com nossas emoções. Passamos a amar com mais lucidez, sem carregar o outro com o peso de nossas carências inconscientes. E se ambos estiverem dispostos a esse trabalho interior, o vínculo pode deixar de ser uma prisão de projeções e tornar-se um espaço de transformação mútua. O verdadeiro reencontro de almas não acontece no plano externo. Ele começa quando reconhecemos que o outro, desde sempre, também habitava dentro de nós. Todo reencontro verdadeiro, especialmente aquele que parece ser guiado por forças invisíveis, exige mais do que sorte ou destino. Exige maturidade psíquica. Carl Jung chamava esse processo de amadurecimento interior de individuação, o caminho pelo qual o ser humano se torna aquilo que realmente é, integrando os opostos da psique, confrontando a sombra, reconciliando-se com os arquétipos internos e se aproximando do self, o centro da totalidade. Quando falamos de reencontro de almas, é esse processo que determina se o que retorna é apenas uma repetição inconsciente do passado ou a oportunidade de viver algo mais elevado, consciente e transformador. No início de qualquer relação intensa, muitas vezes somos guiados pela paixão, pela projeção e pelo desejo de completude. Vemos no outro a promessa de cura, de sentido, de preenchimento. Mas sem individuação, esse encontro tende a colapsar sob o peso das expectativas e dos conflitos não resolvidos. A separação, nesses casos, não é o fim da história, mas o início do verdadeiro trabalho, o de voltar-se para si e buscar dentro o que antes foi buscado fora. Durante o período de afastamento, que muitos vivenciam como dor, perda ou saudade, a alma começa a trabalhar em silêncio. O inconsciente, como um rio subterrâneo, continua se movimentando.
Os sonhos trazem imagens do outro, mas também revelam aspectos esquecidos de si mesmo. As emoções emergem, ora suaves, ora avassaladoras, convidando à reflexão. E se acolhemos esse chamado, algo começa a se transformar. Passamos a enxergar os padrões repetitivos, as projeções, os medos disfarçados de amor. E então surge a pergunta: quem sou eu além dessa relação? A individuação nos desafia a ir além do papel de vítima ou salvador dentro da dinâmica relacional. Ela exige que reconheçamos a responsabilidade pelas nossas escolhas, pelas nossas dores e pelos nossos desejos. Quando paramos de esperar que o outro nos complete, começamos a perceber que ele nos revela e que o amor verdadeiro nasce não da necessidade, mas da abundância de quem já encontrou sentido dentro de si. É nesse ponto que o reencontro pode acontecer em um novo nível de consciência. Muitas vezes, o universo só permite o retorno de duas almas quando ambas estão prontas para se enxergar sem as máscaras do passado. Se antes o vínculo era guiado por carências inconscientes, agora pode ser guiado por presença, verdade e liberdade. Isso não significa que os desafios desaparecem, mas que há disposição para enfrentá-los com coragem e compaixão. E isso só é possível porque cada um percorreu seu próprio caminho de individuação. Como dizia Jung, o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Quando a individuação avança, há uma mudança profunda na forma como nos relacionamos. Passamos a ver o outro não como propriedade, mas como mistério. A necessidade de controle dá lugar ao respeito pela jornada individual de cada um. A idealização cede espaço à aceitação. E o amor, finalmente, deixa de ser um jogo de projeções para se tornar uma experiência de comunhão, não de fusão, mas de presença mútua. O reencontro, nesse cenário, é não apenas possível, mas fértil. Um novo começo, não uma repetição do passado. No entanto, esse reencontro não depende apenas do universo, nem mesmo do outro. Ele depende, sobretudo, de quanto cada um está disposto a mergulhar em si mesmo. A individuação é um processo solitário por natureza, mas seus frutos se manifestam nos encontros. Quando duas almas que caminharam por dentro de si voltam a se encontrar, há uma nova clareza no olhar, uma nova escuta na presença, uma nova intenção no toque. O passado não é apagado, mas resignificado, e o que antes era incompreensão, agora é aprendizado. O reencontro de almas verdadeiras, à luz da psicologia junguiana, não é um prêmio do destino, mas o reflexo de um trabalho interior profundo. Quando nos tornamos inteiros, não buscamos mais alguém para nos completar, mas alguém com quem possamos compartilhar essa inteireza. O outro deixa de ser um espelho de nossas carências e passa a ser uma presença que amplia nossa consciência. E então, o amor se torna o que sempre deveria ter sido, um processo vivo de transformação, espelhamento e expansão. Se o universo está, de fato, enviando sinais, é porque há algo dentro de nós que já está pronto para esse novo ciclo. E se esse reencontro for realmente para acontecer, será no tempo em que ambos tiverem reencontrado a si mesmos. Ao longo desta jornada, exploramos como os sinais do universo, tão sutis quanto poderosos, podem ser manifestações simbólicas do inconsciente coletivo, guiando-nos em direção a reencontros que transcendem o tempo e a lógica. Sob a luz da psicologia analítica de Carl Jung, compreendemos que sincronicidades, projeções, arquétipos e o processo de individuação são muito mais do que conceitos. São caminhos profundos para a transformação interior. O reencontro de almas não é apenas um evento externo, mas uma oportunidade para ver com clareza tudo o que fomos, o que projetamos e o que ainda precisamos integrar. É quando olhamos para dentro que conseguimos, enfim, enxergar o outro com verdade. A jornada é individual, mas os encontros revelam o quanto evoluímos. Se você sentiu que este conteúdo tocou em algo verdadeiro dentro de você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, mergulhamos juntos em temas que despertam a alma e expandem a consciência. E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.
ele pode ser o próximo passo na sua jornada de autoconhecimento. A transformação começa quando reconhecemos que tudo o que buscamos no outro já habita em nós.